Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Eliane, Gisley, seja bem-vinda. Boa noite, meninas. Como é que vocês estão? Domingão. Boa noite, Eliana, Maria Lúcia, Josias, Pati, Tati, sejam bem-vindas. Deixa eu subir um pouquinho aqui o tripé. Aí. Bem-vindas, sejam bem-vindas a mais uma live. Dani Ramos. Meninas, antes da gente começar a nossa live, comentem aí pra mim o tempo de pós-operatório e a cirurgia que vocês fizeram ou quem vai fazer ainda, já coloca aí pra mim. Vou realizar a cirurgia tal. Cirurgia de abdominoplastia. Eu quero ver qual é o tempo de pós que vocês estão pra gente conversar mais sobre a cicatriz do seu tempo de pós, tá? Comentem aí pra eu ver como é que tá o tempo de pós-operatório de vocês. Mariana, seja muito bem-vinda. Silva Santos, Maria Araújo, Ana Paula. Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Luciana Gontijo, para quem não me conhece ainda. Eu sou fisioterapeuta, sou especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas. Nesse perfil eu ajudo mulheres que fizeram abdominoplastia a ter e a manter uma barriga chapada pós-cirurgia plástica. E você está participando de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer em breve. Vou comentar com vocês. Hoje a nossa live é a nossa live de número 6. São hoje 6, sexta live de uma sequência de 10 lives. O tema da live de hoje é sobre cicatrizes pós-abdominoplastia. Eu vou falar da cicatrização para vocês. Vou falar da cicatriz de masto, de abdômen, todas as cicatrizes. As fases, vocês vão entender o que vocês vão fazer mais ou menos em cada momento ali de pós. E durante a live, vocês podem ir me mandando as perguntas de vocês, tá? E ao finalzinho ali eu vou tentar responder algumas perguntas. Essa sequência de 10 lives de aquecimento é para preparar vocês para o nosso evento Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia. O que é esse evento, Luciana? É um evento online, gratuito, para você entender e aprender o único caminho que vai levar você à tão sonhada barriga chapada. Nesse evento, você vai entender o caminho, o único caminho que eu desenvolvi para as pacientes de pós-operatório de cirurgias plásticas. Vocês vão entender os principais erros cometidos por vocês, sem saber. Eu sei que vocês não sabem, né? A falta de conhecimento no pós-operatório é muito séria, muito grave, e por isso a gente comete tantos erros no pós-operatório. E é exatamente isso que eu trago nesse evento da Semana Barriga Chapada, para vocês entenderem. E também que é possível para você, independente do momento que você esteja, é possível para você sair dessa condição que você tá, de inchaço, de barriga doendo, as costas dói, tudo dói. E eu sei que dói, eu sei porque eu também passei, fui paciente de pós-operatório, fiz também uma mini abdominoplastia, fiz a masto, eu sei todas essas dores do pós-operatório e eu desenvolvi a metodologia para você sair disso o mais rápido possível e alcançar a barriga chapada. Então, para você receber todas as notificações do nosso evento, da nossa Semana Barriga Chapada, que vai acontecer no dia 20 de outubro ao dia 26 de outubro, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp. Para você se inscrever, é online, gratuito. É só digitar a palavra Black aqui nos comentários, que você vai receber no seu direct um link para você entrar para o nosso grupo exclusivo do evento. O grupo, pessoal, é para você receber os links. Então, você vai receber os links das lives agora, as lives de aquecimento, tá? E durante a semana Barriga Chapada, durante o nosso evento, você vai receber também as aulas do nosso evento.
E no dia 26 de outubro, nós faremos a nossa super live Black Friday. Vai ser uma live onde eu vou liberar para vocês todas as condições da nossa Black Friday, como que vai funcionar o método. Então estejam no nosso grupo para você participar. Quem já está no nosso grupo não precisa digitar a palavra Black, mas quem ainda não entrou, digite a palavra Black para você entrar para o nosso grupo e ficar por dentro de todas as notificações do evento e também das nossas condições da Black Friday. Na segunda-feira, no dia 27 de outubro, eu vou abrir as vagas para o meu curso pago, para a minha metodologia, o MBC. Então, no dia 27, a gente vai abrir as vagas, só lá eu consigo abrir, não consigo abrir agora. No dia 27, às 7 horas da manhã, a gente vai abrir a próxima turma do método Barriga Chapada. Então, todo o passo a passo, como que vai funcionar o método, os valores, todas as questões da Black, a gente vai liberar para vocês nesse evento da Semana Barriga Chapada. Então, esteja com a gente no evento na semana do dia 20 ao dia 26. Esteja no nosso grupo. Se você ainda não entrou para o nosso grupo, digite a palavra Black para você receber a notificação, ok? Certo, meninas? Vamos lá, então? Mandem as perguntas de vocês, que eu vou começar, então, a explicar para vocês sobre as cicatrizes. Será que a cicatriz atrapalha o seu resultado da sua barriga? Sua barriga que está estufada, que está com aquela pochete ali embaixo, perto da cicatriz, né? Será que o processo de cicatrização está atrapalhando isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo que pode estar piorando a sua cicatriz e você não sabe disso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar um pouquinho para vocês aqui é sobre 2 tipos de cicatriz. Durante a cirurgia plástica, nós temos 2 tipos de cicatrizes, tá? A cicatriz interna, que é a cicatriz de dentro da nossa barriga, e a cicatriz externa, que é a que você está vendo aí no espelho. Aquela cicatriz da mama, aquela cicatriz da abdominoplastia, né? Que é aquele... Deixa eu desenhar aqui para vocês. Olha só, vai ficar virado, mas eu acho que vai ficar, para vocês entenderem, vai ficar melhor, ó. Então, a gente tem a cicatriz interna e a cicatriz externa, tá? A cicatriz interna, meninas, aqui, a cicatriz interna, ela é a responsável, uma das responsáveis pelo seu estufamento abdominal. Sério, Luciana, sério. Sua barriga fica estufada, muitas vezes, em decorrência da sua cicatrização interna. Eu vou te explicar o porquê. A externa é a cicatriz que você está vendo. Ela fica lá hipertrófica, né? Ela fica queloide. Então, é essa que a gente está visualizando do lado de fora. Primeira fase da cicatrização. Vamos tentar entender aqui as fases da cicatrização para vocês entenderem o que vocês vão fazer em cada etapa da cicatrização, tá? Muita gente pergunta ali, sobre, tô passando tal pomada, tô colocando fita de silicone, não tá resolvendo, o que tá acontecendo? Vamos lá. Quando a gente vai para a cirurgia plástica, nós temos essas 2 cicatrizes, tá? No pós-operatório. Então, nós fizemos a cirurgia plástica, o médico fechou, fez o curativo, independente se é cola cirúrgica, se é o curativo, a cola cirúrgica é um pouco melhor ainda, tá? No processo de cicatrização, a cola cirúrgica já ajuda bastante. Então, a gente tem ali a primeira etapa da cicatrização, que é a hemostase. O que significa isso, Luciana? É simplesmente o estancamento de sangramento. Então, o médico fechou, começou a sangrar, ele vai lá e faz o curativo. Ou ele coloca cola, ou ele coloca o curativo, a gaze ali, micropora tudo e deixa quietinho o tecido.
certo? Primeira fase. Essa fase é rápida, ela acontece ali no bloco cirúrgico mesmo, e ela é simplesmente o estancamento de sangue. Depois que isso acontece, 10 minutinhos depois, o nosso corpo começa a produzir um monte de células, um monte de sinais inflamatórios. E aí você começa um processo de inflamação, tá? Muitas vezes o médico tira aquelas fotos no bloco, né? Maravilhosa, para te mostrar o antes e depois. Aquela foto você ainda nem começou o processo inflamatório. Então você tá bem sequinha, bem bonita ali no pós imediato. Nem fechou a cicatriz ainda, mas eles já tiram ali, porque dali para frente vai começar um processo inflamatório. Quando você começa esse processo inflamatório, quais são os cuidados que você precisa ter para ter uma boa cicatrização? Primeira coisa, você vai inchar. Uma resposta do processo inflamatório é o inchaço, tá? Se você vai inchar num primeiro momento. E por isso, eu sempre reforço aqui com vocês a importância das compressões. Então, uso de tala, uso de espuma, uso do tape quando for possível. Tá escrito invertida, né? É por causa do espelhamento, meninas. Eu não vou escrever muito não, para não ficar muito complicado, tá? Então, a gente tem que controlar a fase inflamatória inicial, que é em decorrência ali do processo cirúrgico. Quando você fica muito tempo inchada, qual que é o problema disso? Para a cicatrização interna e para a cicatrização externa, tá? Você vai sobrecarregar os pontos. Então, você sobrecarrega ponto da cicatriz interna, que são aqueles pontos que o médico fez a diástase, e também você sobrecarrega o ponto da cicatriz mesmo da abdominoplastia. Então, o ideal é a gente sair do inchaço o mais rápido possível, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente não vai fazer muita massagem, não vai ficar fazendo inúmeras sessões de drenagem, porque a maioria de vocês já estão nesse protocolo de drenagem aí, e eu vejo muitas pacientes ainda inchadas, porque a drenagem ela não vai te desinchar. Essa é a grande verdade. Amanhã a gente vai ter live sobre drenagem, eu vou explicar melhor. Mas a gente vai precisar controlar o inchaço. E a gente controla o inchaço como? Compressão e movimento, tá? A cicatriz no início do pós-operatório, ela precisa de alguns cuidados. Então, a gente tem uma janela inflamatória que a gente precisa ter muito, muito cuidado com a cicatrização, que é os primeiros 20 a 25 dias. Eu vou colocar aqui primeiro mês, tá? Primeiro mês de pós-operatório, a cicatrização, ela precisa de muito cuidado. Quais são esses cuidados que você precisa ter na cicatriz no primeiro mês de pós-operatório? Cicatrização externa ali, aquela que você tá vendo. Meninas, a cicatriz, ela precisa de ficar quieta e ela precisa dar força para fechar, tá? Se você já no primeiro mês começa a passar pomada, começa a passar óleo, cicaplast, hidratante, qualquer coisa, e não deixa a cicatriz ganhar força para fechar. Entende que a cicatrização ela é um processo de forças. Então, eu tenho uma cicatriz aqui, e aí, vamos lá, ó, vamos ver se eu consigo passar essa informação para vocês. Esse daqui é a cicatriz, tá? A nossa pele, ela puxa para cá e puxa para cá. Por isso que a gente precisa andar curvadinha na primeira semana. Só a primeira semana ali, no máximo 15 dias, tá? Por isso que porque se você esticar demais, a pele, aqui é a pele, ó, pele, tá? Da barriga. A pele vai puxar em direção às laterais. Não vai? A gente faz isso para trás. E aí, quando isso acontece, a cicatriz abre, tá? E aí, a cicatriz, ela tem uma força que chama força têncil, que é a força interna dela. É uma força que ela exerce para fechar a sua cicatriz. Então, existe uma forcinha aqui, ó, para fechar essa cicatriz. Entende? Ela tá bem pequenininha aqui no meio. Ela quer fechar. Só que a pele tá tentando puxar ela para trás, para as laterais, tá? E
E aí, no primeiro mês, isso daqui é muito importante vocês saberem, né, conhecerem, para que vocês tenham esse certo cuidado. No primeiro mês, a cicatriz ela precisa ficar quietinha, porque senão a gente tira essa força daqui e ela não cicatriza como a gente queria. Então, muito cuidado com atrito, com massagem, ficar esfregando cicatriz. A cicatriz precisa ficar quieta. Cuidado também com as talas em cima da cicatriz. Eu gosto muito da tala, oriento a tala, mas vocês precisam proteger a cicatriz da tala, tá? Porque a tala, muitas vezes, ela pode, se você senta, ela pode encostar na cicatriz. Tanto na cicatriz da masto, quanto na cicatriz da abdominoplastia, tá? Então, deixem a cicatriz quietinha, a cicatriz vai ficar vermelha. O que significa quando a cicatriz está vermelha? Ah, Luciana, eu já tenho meses e a minha cicatriz ainda está vermelha. Cicatriz vermelha significa que ela ainda está inflamada. Como assim? Mas ela está fechadinha. Eu sei que ela está fechada, mas ela ainda está inflamada por dentro, por baixo ainda está acontecendo todas essas reações inflamatórias ali, que estão muito sensíveis nesse primeiro momento, tá? Então, abaixo da cicatriz vermelha, outra cicatrização que a gente não mexe, tá? A gente não massageia, a gente não passa nenhum equipamento em cima da cicatriz, essas cicatrizes externas que estão ainda vermelhas, né? Que está recente. A cicatriz vermelha significa que ela é uma cicatriz recente, tá? E a gente não pode esfregar nada em cima da cicatriz. Combinado? A minha deu necrose. Sofrimento de pele, de cicatriz, normalmente acontece nas primeiras horas de pós-operatório, no início do pós, né? E muitas vezes, gente, não está relacionado com o paciente, tá? Está relacionado com o ato cirúrgico. A necrose muitas vezes não está relacionada com o paciente, mas sim com o ato cirúrgico, tá? Então, cuidado para vocês não ficarem se martirizando, não se martirizem com relação a sofrimento, tá? Quem teve sofrimento. A pele sempre vai fazer uma tendência para puxar para a lateral. Isso daqui na mama, vamos trazer para a mama, que eu acho que a mama também dá para vocês entenderem. Principalmente quem tem prótese. Quando você tem a prótese ela empurra a mama para frente. Por que a cicatriz da mastopexia, a maioria das vezes, fica larga? Exatamente por causa disso daqui. Porque quando vem uma prótese empurrando a cicatriz para frente, que é a cicatriz da masto, né? Para quem não sabe, a cicatriz da mastopexia, ela é aqui, né? Ela é um T. Ela é um T aqui. Então, eu tenho a prótese empurrando a minha mama para frente e aí a minha pele estica. Então, a minha pele aqui vai gerar uma força para a lateral, só que a minha cicatriz, ela vai precisar fechar aqui. Então, é uma briga de força, tá vendo? E muitas vezes, quem que ganha na hora da mastro? A pele, que a prótese ganha, né? A prótese faz muito mais força do que a forcinha da cicatriz. Por isso, a maioria das mastopexias ficam alargadas, a cicatriz aqui no meio. Quem aí? Comenta aí pra mim, quem fez mastopexia e ficou larga aqui no meio. E não necessariamente foi um exercício que você fez, não necessariamente foi um peso que você pegou, não necessariamente, tá? Isso aqui é anatomia, gente, é fisiologia, tá? A prótese empurrou, a pele abriu e aí fica um pouquinho enlarguecida. Já vou fazer um adendo aqui. Cicatrizes largas, não tem o que fazer. Não tem pomada, não tem hidratante, não tem fita de silicone, não tem micropore, não tem tape, não tem o que fazer. Ela perdeu a força. Ela não vai voltar de novo. Depois que ela larga, ela não volta, tá? Ah, Lu, mas o que vai fazer então? Existem duas opções para quem tem cicatriz alargada. Primeira opção
que é a não conservadora, né? Muitos médicos fazem uma tentativa, que é a aplicação de corticoide. Então, o médico vem, injeta corticoide para dar uma retração na cicatriz. Ela pode até melhorar, tá? Mas ela vai ficar longe de ficar fininha. E é muito pouco, tem muito pouco resultado, assim, na prática, muito pouco resultado. Então, quando a cicatriz alarga demais e a paciente fica muito insatisfeita, aí precisa fazer um refinamento cirúrgico. O que é um refinamento? Você volta para o bloco cirúrgico ou você faz mesmo em consultório, o médico vai lá e ele refaz somente a cicatriz. Ah, mas da primeira vez alargou, pode ser que alargue da segunda? Pode ser que alargue da segunda, mas é a única tentativa que os médicos têm para melhorar uma condição de uma cicatriz alargada, tá? Outro ponto, cicatrizes externas, tá? Nós estamos falando aqui de cicatrizes que vocês estão vendo, essas cicatrizes que a gente está preocupada ali com a estética, né? Cicatriz alargada, falei, cicatriz recente, que é a cicatriz vermelhinha. A cicatriz vermelhinha deixa ela quieta, não passa nada, tá? Cicatrizes hipertróficas, quando a cicatriz começa a ficar hipertrófica. Luciano, o que é a hipertrofia? Né? Parece um nome difícil, mas é muito usado até pelos médicos. A hipertrofia nada mais é do que ela ficar um pouco mais alta. Então, você passa a mão em cima da cicatriz, você passa o dedo e você vê que ela está em alto relevo. Parece um alto relevozinho. A Breja... teve uma seguidora aqui que está falando que voltou pro bloco. Muitas vezes não tem o que fazer. E eu gosto de falar muita verdade aqui para vocês não serem enganadas, né, com o mercado. Porque a promessa das pomadas são maravilhosas, mas elas são muito pouco resolutivas. Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa cuidar da cicatriz da melhor maneira possível, tá? Cicatriz hipertrófica, então, o que significa? Primeira fase é a fase inflamatória, não é? Aquela que está vermelhinha, que o nosso corpo está produzindo um monte de reações químicas para fechar, para cicatrizar. Depois dessa fase, depois que inflama, que fica vermelho, que fica inchado, o nosso corpo ele passa por uma outra fase que se chama proliferativa. O que tem nessa fase inflamatória? Tem a produção de cola, de colágeno. Por isso, muitas vezes, a cicatriz ela fica dura. E também a região do corpo fica mais endurecida. Eu tenho certeza que 100% de vocês já passou por essa sensação de sentir que a pele está endurecida, está enrijecida. Essa é uma fase da cicatrização interna que vocês estão, onde passou a cânula de lipoaspiração, onde fez a cirurgia. Seu corpo está reagindo e produzindo cola para fechar a ferida, tá? Não é a ferida que vocês veem, mas é por dentro. Por dentro, meninas, o corpo está todo machucado. Então, está acontecendo todo esse processo embaixo da pele, tá? E a gente não consegue ver, mas ele está acontecendo. Então, se você ainda está inchada, está acontecendo a fase inflamatória. Se você está produzindo muito colágeno, você está naquela fase de proliferação. É uma resposta ao cirurgia, tá? Ao trauma cirúrgico. E aí, na cicatriz hipertrófica, o que vai acontecer? Você vai produzir muita cola. Travou? Eita. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá tudo ok? Só esperar um feedback aí de alguém. Ou tá travado? Tá, né? Obrigada, Célia. Show. Obrigada, Jaque. E aí, a cicatriz hipertrófica, você tá naquela fase você tá na fase proliferativa, produzindo muito colágeno. Vamos entender aqui, gente. Se vocês fazem muito estímulo na cicatriz, vocês vão voltar para a fase inflamatória. Então, tirem da cabeça de vocês a ideia de que se tá duro, você precisa massagear para quebrar esse endurecido, porque ele vai, se você fizer uma massa, alguma de vocês comentou aí, a minha tá aderida, né? Tá aderida. A aderência é um outro ponto.
A cicatriz, ela ficou cheia de colágeno por dentro. Se você começa a fazer muita massagem ali, né, para você vai ficar numa fase, você vai voltar para a fase inflamatória. Então, eu massageio muito a cicatriz, eu volto para a fase inflamatória e aí eu venho e produzo mais colágeno. Então, a resposta que você dá para o seu corpo, o que você faz no consultório aí da massagista, das profissionais que vocês vão, diz muito de como vai acontecer a evolução do seu pós-operatório, tá? E muitas vezes, vocês precisam diminuir essas sessões que vocês estão fazendo, diminuir o estímulo externo e começar com os estímulos internos. Quais são os estímulos internos? Os exercícios. Não tem nada melhor para desinchar, para melhorar esse enrijecimento, né? Essa sensação ruim que a gente tem, dura, que o tecido vai ficando, do que a mobilidade do exercício. É qualquer exercício? Não, não é qualquer exercício, tá? Precisa ser um exercício direcionado. A gente trabalha dentro da metodologia todo passo a passo. É uma estrutura completa para você entender direitinho qual movimento você vai fazer, em qual momento você vai fazer. Então, precisa sim ser direcionado. Por quê, gente? Porque vocês têm pontos, vocês têm cicatrizes, vocês têm aderências. Então, tudo isso precisa estar de acordo com o movimento. Você não pode simplesmente ir para a academia e achar que vai melhorar a barriga. Não vai. Não vai, tá? Eu sei que a orientação é, pode voltar para as atividades, pode voltar para a academia, mas muitas vezes você não vai ter o resultado da mobilidade que a gente precisa para diminuir essa produção excessiva de colágeno. Ok? O que eu faço, Lu, então, na minha cicatriz que está alta, na minha cicatriz que está hipertrófica? A gente pode fazer duas coisas. Primeiro, a gente comprime. Como que a gente pode comprimir? A gente pode comprimir com a fita de silicone, que eu já falei nos meus stories hoje, zero eficiência, muito pouco eficiente a fita de silicone, muito cara, altíssimo custo e pouca eficiência, tá? Tem umas vitaminas ali que ajudam na hidratação, né? Tem ali alguns componentes legais para cicatriz, mas ela é muito pouco efetiva no quesito hipertrofia, tá? Para mim, não tem nada melhor do que a aplicação do tape, tá? E isso eu tenho ali dentro do meu módulo cicatrizes, como que vocês vão aplicar o tape na cicatriz de vocês. Quanto tempo você vai deixar, como que você vai avaliar isso, tá? Então, eu fiz um módulo exclusivo de cicatriz, porque a cicatriz, ela é assim, a dúvida de todo mundo em todos os momentos, né? De pós-operatório, todo mundo tem dúvida. Mesmo quem não operou, tem dúvida como é que vai ficar, quais são os cuidados. E mesmo você que já operou. Então, a gente colocou esse módulo dentro da metodologia também. Então, tem módulo de cicatriz, módulo das talas, desmame, macaquinho, tudo. E os exercícios, tá? Então, tá bem completinho ali para você consumir e seguir o passo a passo. Combinado? Beleza, Lu. Temos a cicatriz vermelhinha, né? Que eu já falei. Tem a cicatriz hipertrófica. Temos a cicatriz alargada, que essa daí você tem que fazer um refinamento cirúrgico muitas vezes. E agora nós temos a cicatriz interna. Que cicatriz é essa? É uma cicatriz que você não vê, que você não sabe que existe, mas ela está aí dentro de você e ela pode gerar muitos danos para o seu resultado estético, tá? Então, vou falar um pouquinho da cicatrização interna também. Então, após retirar dos pontos, não devemos fazer nada até 30 dias? Não, nenhum estímulo na cicatriz, só o curativo e a proteção, tá? Deixa a cicatriz quietinha, gente. Com 90 dias posso pegar sol? Sol só depois de 6 meses com proteção solar, tá? Com proteção solar. Isso também para quem fez lipoaspiração. Nas áreas de lipo,
aspiração só depois de 6 meses. Quanto mais tardar, melhor, tá? A exposição solar, porque na lipoaspiração também a gente pode ter manchas. Então, por mais que você não veja, tem um processo de cicatrização interno acontecendo que precisa de cuidados. Alguém já viu mancha de lipoaspiração? Acontece, tá? Acontece. Às vezes a paciente só faz a lipo, vai tomar sol e fica ali. Meninas, cicatrização interna, o que é isso? Como é que acontece? Quais são os cuidados que a gente precisa ter, tá? Cicatriz interna são as cicatrizes que advêm do que você não está vendo. Então, dos pontos, por exemplo, os pontos internos da diástase. Quem fechou diástase sabe do que eu tô falando. Aqueles pontos do fechamento da diástase e também da cicatriz dessas que vocês visualizam, a cicatriz da barriga. Embaixo dessa cicatriz que você vê, tem pontos internos ali também. A maioria fechou, né, diástase. E aí eu também fechei, passei por, né, por todo o processo. E aí na cicatriz que vocês estão vendo, atrás dela, por baixo da pele, está cheio de pontos ali também. Então tem cicatrização acontecendo embaixo da pele e tem cicatrização acontecendo dentro do seu músculo, né? Entre aspas ali, porque o médico não chega no músculo propriamente dito. Mas o músculo, aquele ponto do fechamento da diástase, ele também está passando por um processo de cicatrização. Mesma coisa, você inflama lá dentro, fica inchada, fica com a barriga inchada, estômago alto, todo esse inchaço em decorrência do processo inflamatório que está acontecendo lá dentro. Depois você vai produzir colágeno e aí vem a sensação de repuxamento, né? A sensação mais odiada do pós-operatório, que é a sensação de repuxar, parece que está repuxando tudo lá dentro. Então você está formando uma cola, um tecido, um colágeno, né? Para cicatrizar por baixo da pele. E aí, meninas, que tal o perigo, tá? Porque se a gente produz muito colágeno interno, na parte interna, né? Você começa a ter aderências embaixo da pele, né? Na região da barriga ali por baixo. E qual é a interferência disso no seu resultado? Muitas vezes uma barriga estufada. Exatamente. Porque quando você produz muita cola ali, que vai chegar a formar as fibroses, você produz muita cola ali no meio, o seu abdômen, ele reage com aquela cola. Então, é como se você tivesse sempre num processo inflamatório. Lu, mas o que eu tenho que fazer então? A gente precisa diminuir a produção excessiva de cola. Como que a gente faz isso? Com exercícios de mobilidade abdominal, tá? Então, ajuste de compressão e movimento. Ajuste de compressão e movimento. Quanto mais agressão você faz no tecido, mais inchada você fica. Por isso que eu sempre falo, gente, muito cuidado com os protocolos que vocês estão fazendo, tá? Quanto mais você agride, quanto mais dor você sente, quanto mais agressão mesmo ao tecido, imagina que a cirurgia, ela é uma agressão, né? Imagina, é uma agressão extrema, né? Enorme. Então, quanto mais você agride o tecido, mais você inflama. Então, isso serve também no pós-operatório. Então, no pós-operatório, se você está fazendo procedimento que está ali, massageando, doendo, inflamando, você vai sair dali muito bem e depois você vai voltar a inchar tudo de novo, tá? Então, é um ciclo que você vai alimentando e não sai da fase inflamatória. Então, qual que é a proposta, né, dos exercícios? Qual que é a proposta de toda a metodologia? É você desinflamar mais rápido, tá? Você vai desinflamar mais rápido e aí você vai diminuir a formação excessiva desse colágeno, ganhando mais mobilidade no movimento, na respiração, em toda essa questão do abdômen. E aí sim você começa a ver, de fato, o desinchar acontecendo. Tem muitos alunos que falam assim, nossa,
agora minha barriga começou a desinchar. E realmente desincha, porque com os exercícios a gente vai trabalhar o sistema linfático interno do abdômen, tá? Não é esses de ficar massageando na pele, ali não. Porque quando você faz a drenagem, né, quando você faz o movimento, você espalha só o líquido e depois volta tudo. Porque tá tudo machucado, tá tudo inflamado. Então, não é hora, né, de ficar fazendo muito procedimento, muita drenagem, porque você só tá espalhando o líquido ali, te dando um conforto no início, no imediato, depois volta tudo de novo, tá bom? Mas amanhã a gente vai falar melhor sobre a drenagem linfática. Certo, meninas? Deixa eu responder algumas perguntinhas aqui de vocês. Ó, Lu, quero esses exercícios. A metodologia, o método barriga chapada, a gente vai abrir as inscrições no dia 27 de outubro com condições Black Friday. Para você participar do nosso evento, que vai acontecer do dia 20 ao dia 26 de outubro, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp. Para você que ainda não entrou para o nosso grupo para receber os links, o evento não vai acontecer aqui aberto no Instagram, ele acontece fechado lá no nosso grupo. É só digitar a palavra aqui nos comentários Black e depois você vai no seu direct que você vai receber um link para você entrar e acessar o nosso grupo de WhatsApp. A nossa comunidade do WhatsApp é para você receber os links, tanto das lives de aquecimento, que são essas lives que a gente está promovendo aqui para vocês, quanto as nossas aulas da semana barriga chapada pós-abdominoplastia, que vai acontecer dia 20, 22, 23 e 26, a gente vai ter o nosso encontro ao vivo, onde eu vou liberar para vocês a condição da Black, para vocês entrarem no dia 27 de outubro, às 7 horas da manhã. As informações da Black a gente vai soltar dentro do nosso grupo, durante o nosso evento da semana barriga chapada, tá? Então, quem não entrou ainda para o grupo, só digitar a palavra Black para você receber no seu direct o link que vai direcionar você à nossa comunidade. Então, se você tem interesse em participar do evento, em participar da nossa metodologia e entrar para a próxima turma no dia 27, precisa estar no nosso grupo para você receber as informações, para vocês receberem as ofertas, as condições exclusivas dessa próxima turma, tá bom? A minha está estufada. Muitas vezes, gente, a barriga estufada é em decorrência da cicatrização interna. Então, trabalhando a mobilidade do abdômen, a gente consegue resolver a barriga estufada. É simples assim. É simples assim, desculpa, gente. Estou usando rifocina nos pontos. Rifocina é um antibiótico, né? Orientado aí por alguns cirurgiões. Imagino que você está toda melecada, né? Amarelada. Mas a rifocina, o que ela faz? Ela, além dela ser um antibiótico, ela resseca a cicatriz. Olha que interessante, o que eu falei para vocês. Vocês não ficam passando pomada, óleo, amolecendo a cicatriz. E a rifocina, ela faz exatamente o contrário. Que é o que eu tô falando para vocês. Deixa a cicatriz quieta, deixa a cicatriz seca. Parem de ficar massageando, ficar mexendo na cicatriz que está recente. Tá? Então, a rifocina é um antibiótico, né? Provavelmente foi o cirurgião que te passou. E ela tem esse efeito secar, né? Você passa, normalmente acho que é um spray. Você tem o spray, tem o líquido, mas você passa ele dá uma ressecada na cicatriz. E quando ele faz isso, ele ajuda a fechar a cicatriz também, né? Porque aí ele diminui um pouquinho aquela força têncil. Por que eu gosto, gente? Eu não sei se vocês já usaram o tape. O que o tape faz no pós-operatório, né? Mama ou abdômen, ele estabiliza os tecidos ao redor da cicatriz, então ele atua na força da cicatriz, tá? Então ele é como se essa força aqui, a gente pegasse o tape e fizesse isso daqui. Deixa mais quieto a cicatriz, por isso que a cicatrização fica melhor. Esse tape, primeira semana de pós, tá? Tape na cicatriz, a gente coloca a partir mais ou menos ali de um mês. A cicatriz começou a ficar altinha, a gente vai lá e aplica o tape, tá bom? É bem tranquila essa aplicação do tape também. A gente tem essa aula dentro da metodologia ali, tá? Vou fazer a cirurgia em âncora. Posso usar as talas normais? Já que pode e deve, tá? Pode ser, gente, que vocês precisem de algum ajuste,
tá? Cicatrização em âncora precisa ter mais cuidado, porque você precisa proteger a cicatriz, tá? Aquela zona T, essa zona aqui, ó, da masto, é a mesma que acontece, essa zona aqui, ó, onde encontra, né? Encontra aqui duas cicatrizes e aqui também. Aí na abdominoplastia em âncora, né? Ela encontra aqui embaixo também. Então, e essa região aqui, ó, onde tem encontro da cicatriz, é uma região de muita tensão e alto poder de abrir. Ponto aqui, tá? Então, protege a cicatriz, protege com curativos, protege com compressa, para você não ter atrito nessas regiões que são muito sensíveis, tá bom? Meninas, essa foi a nossa 6ª live de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento Semana Barriga Chapada. Eu tô super ansiosa já para contar para vocês a nossa condição da Black. A gente vai liberar na Semana Barriga Chapada as aulas para você assistir e no dia 26 a gente vai liberar a nossa live, né? Nós vamos ter a nossa live onde eu vou tirar mais dúvidas de vocês sobre a metodologia, de fato, e também liberar a condição especial, a condição da Black Friday para vocês entrarem para a próxima turma no dia 27 de outubro às 7 horas da manhã. Então já anota aí na agenda quem já decidiu entrar para a metodologia, para a próxima turma, ter todo esse material, ter todo esse conteúdo, todo esse acompanhamento. Nós temos encontros ao vivo também dentro da plataforma. Então é um momento muito gostoso, de muita troca e de muita evolução para o pós-operatório de cada uma de vocês. Então esteja no nosso grupo. Se você ainda não entrou para o nosso grupo, digite a palavra Black, vá no seu direct, clica no link e entre para o nosso grupo para você receber as notificações. Eu queria agradecer, deixar aqui os parabéns para vocês pela participação na live, pela participação em estar sempre buscando mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente erra, né? Então esse é um grande objetivo que eu tenho aqui para vocês, de passar o máximo de conhecimento aqui para vocês errarem menos no pós-operatório. Muito obrigada pela presença, um excelente final de domingo para vocês e amanhã nós temos a nossa 7ª live de uma sequência de 10 lives. Amanhã a nossa live vai ser sobre drenagem linfática, então não perca a nossa live de amanhã às 20 horas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.